bem-vindos ao podcast da IARV Convida, um espaço para falar de arquitetura, engenharia, cidades e trajetórias que transformam a nossa sociedade. Com o patrocínio do Confea, este projeto vai gerar uma revista digital com todos os episódios e muito mais, que será disponibilizado ao fim desta temporada. Contamos também com o apoio das empresas Castine Imóveis, Concresul, Imperium Esquadrias, Monfaro, Orno, Perlari, Renobre, VN Pré-Moldados, Jornal Design Serra e também Alume Vidros, Cristo Rei, Legado, Todeschini, Plena Origem 3, Portobello Shop, Promarmo, Sono Mais, Termoaquecimento e Zélia Decor pelo Clube Arquidesign. Eu sou a Bruna Maldotti, arquiteta e urbanista com pós-graduação em arquitetura comercial. Sou diretora da IARV e hoje vou conduzir a nossa conversa. Vamos bater um papo sobre projetos hospitalares e trazer como exemplo a nova UTI pediátrica do Hospital Tacchini aqui na cidade de Bento Gonçalves. Vamos entender os desafios de um projeto hospitalar e, principalmente, como a arquitetura e a engenharia podem transformar a experiência dos pacientes, famílias e equipes dentro de um hospital. Para nos apoiar nessa missão, recebemos 2 convidados aqui hoje. Andressa Rubo é arquiteta e urbanista, graduada pela UX há 5 anos e cursando uma pós-graduação em arquitetura hospitalar. A Andressa atua diretamente na área de arquitetura hospitalar há 3 anos e meio e é a arquiteta responsável do Hospital Tacchini em Bento Gonçalves e do Tacchini em Carlos Barbosa. Gabriel da Rosa, engenheiro civil, graduado pela UX em 2019, possui MBA em gestão de obras. Trabalha no Hospital Tacchini há 8 anos, liderando a confecção de projetos complementares, planilhas orçamentárias e execução de obra. Vamos lá, então. Andressa e Gabriel. Um hospital nunca para. São pessoas, serviços, equipamentos funcionando 24 horas por dia. Como a arquitetura e a engenharia conseguem dar conta desta complexidade? Bom, então, questão de equipamentos, né? Todos os equipamentos hospitalares nomeados críticos, então seja ele de infraestrutura ou de suporte à vida, eles possuem backup. Então, equipamento de infraestrutura como gerador tem backup e equipamento como respirador de suporte à vida também tem backup. Então, isso tranquiliza um pouco, né? E em questão de pessoas, nós trabalhamos então com a parte de infraestrutura, sempre tem um plantonista no hospital, então 24 horas, como dito aí, né? E fora do horário comercial, do horário de pico, ou seja, no período da noite, nos fins de semana, além de um plantonista presente no hospital, também nós temos um plantão de sobreaviso. Então, é um profissional qualificado para atender diversos segmentos, né, diversas disciplinas, e treinado para situações aí de emergência ou situações que ele precisa apoiar quem está no hospital. É bem complexo, né? Isso. Quais são os primeiros pontos que precisam ser definidos em um projeto hospitalar? Normas, fluxos, tecnologia ou a experiência do paciente em si? Bom, então, basicamente, todos eles caminham juntos, né? Mas o primeiro passo, e eu acredito que o mais fundamental, é entender. Cada unidade é muito específica, né? Mas com a unidade escolhida do projeto, é entender como é que funciona o processo interno dela, né? Falando em fluxo, setorização, o próprio cuidado assistencial, né? E refletir isso no projeto, embasado em normas técnicas, né? Esse é o segundo passo mais importante, estudar as normas peculiares de cada unidade e tendo isso em mãos, tanto o processo interno, sempre com o apoio da equipe assistencial, né, e o embasamento normativo, aí sim é lançado o primeiro projeto, né, o partido do projeto, que aí sim, a gente define acessos, setoriza circulações, determina fluxos e partindo disso acabam setorizando as outras áreas, né, sempre segregadas por serviços, áreas mais assistenciais, mais voltadas ao paciente, controlando sempre os acessos, entrada e saída de visitantes, de pacientes, resíduos, insumos, são N detalhes ali, né?
E junto com isso também, sempre caminham os projetos complementares, né? Por isso, a parte de infraestrutura, por exemplo, sempre caminha junto. Até pro pré-dimensionamento é muito importante, né? Eu preciso do espaço pro no-break, o espaço para os quadros elétricos. Então, é uma equipe multidisciplinar ali que sempre tá caminhando junto, desde o início do lançamento do projeto arquitetônico até a execução mesmo, né? E eu acho que a experiência do paciente, a boa experiência, ela reflete nisso, né? Essa setorização bem determinada, o fluxo bem alinhado, isso vai, consequentemente, refletir na boa experiência do paciente no uso depois. Sim, a gente não tem como separar isso, né? Acontece meio... Caminha junto. Caminha junto. E são coisas que quem tá por trás, o paciente que vai chegar lá, não tem acesso e nem informação de tudo que tá por trás, né? Legal. Projetar hospitais é lidar com uma quantidade enorme de normas técnicas. Dá para ser criativo mesmo assim? Dá, e eu acho que é extremamente necessário também, porque, como eu falei antes, né, cada unidade é muito específica, então é preciso ser criativo para conseguir trazer o melhor possível para cada uma, né? E hoje em dia também a gente tem uma carta muito grande ali de materiais embasados, né, normativamente, por vigilância sanitária, enfim, com diferentes cores, formatos também, enfim, então isso a gente acaba aplicando desde lá da formatação do projeto arquitetônico, alguma coisa diferente, até principalmente no projeto de interiores, né? Uma paginação de piso diferente, uma iluminação diferente, indireta ou direta, enfim. Aí acaba entrando nos detalhes mesmo. Mas, sim, ser criativo é necessário, sim, né? E tu acha que não te restringe nos projetos? Não. Isso dá pra flexibilizar? O que acaba restringindo um pouco é as superfícies, né? Eu sempre tenho que trabalhar com superfícies normativamente aceitas ali, né? Lisas, laváveis, impermeáveis, aceitas por vigilância sanitária e por controle de infecção hospitalar, né? Mas dentro dessa carta de superfícies mesmo, né? Tanto para lavatórios, bancadas, até o próprio revestimento de imóveis. Existe uma carta grande ali que a gente consegue trabalhar e conseguir adaptar os projetos, né? Trazer diferenciais. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Em resumo, não tem desculpa mais. Em um hospital, a circulação de pacientes, médicos, visitantes, insumos, roupas, resíduos... Como que a gente consegue organizar esses fluxos para que eles não se cruzem e a gente consiga manter a segurança mesmo assim? Então, é complexo, né? Mas eu acho que o primeiro passo para isso é definir bem os acessos, né? Acessos e saídas, né? Porque são muitos fluxos que acontecem simultaneamente, né? Eu tenho desde o paciente que está internado e ele precisa fazer um exame. Eu tenho paciente externo que vai chegar para fazer um exame da rua ou que vai chegar direto na emergência. Eu tenho ambulância que chega na emergência. Eu tenho a entrada de insumos, abastecimento de cozinha, materiais no geral, né? Saída de resíduos, o próprio visitante que vai para uma internação. Então, são fluxos segregados, mas no momento que eu tenho isso definido, tanto por acessos quanto por eixos de circulação, isso fica claro, assim. E claro, acho que a equipe, né, sendo bem instruída e treinada ali para seguir as diretrizes, né? Esses fluxos não se cruzam, então? Não. Até tem opções, por exemplo, claro, né, não dá para ter 5 corredores numa única unidade, por exemplo, mas tenho saída de resíduos ou algum material, sei lá, químico, por exemplo, biológico, eles vão em compartimentos totalmente vedados, conforme a instrução do controle de infecção hospitalar, então tudo isso é normativamente regrado, assim, então sempre tudo é bem segregado. Perfeito. E a gente consegue dizer que um hospital funciona como uma pequena cidade? Como que essa comparação ajuda a pensar no projeto? Porque é muito amplo, né? A gente lida com vários tipos de público, vários tipos de normas, igual a Andressa nos comentou. Então, como que a gente faz essa comparação? É possível? Eu acredito que sim, tá? Uma cidade não tão pequena também, né? A gente pode... tem um hospital aqui com cerca de 2.000 funcionários, né? Então, mas todos os pacientes que circulam diariamente aí. Acho que dá para fazer comparações, sim. Por exemplo, a Andressa comentou fluxos, né? Então, pode comparar fluxos diferentes, setores diferentes e serviços diferentes, né? Assim como vias de uma cidade. A questão de zoneamento, né? Então, no hospital... cidade tem...
parte comercial, industrial, residencial. No hospital também, tem divisão de parte administrativa, parte de apoio, tá? Então, a parte as unidades de internação que atendem cliente, a parte crítica, aí, UTI, bloco cirúrgico, tudo isso. E eu acho que é interessante a gente buscar também a questão da segurança, né? Então, no hospital também tem a questão de segurança patrimonial, questão de controle de acesso, restringir o acesso, né? Muitas vezes de pessoas que não podem estar em certos setores. E também a questão da segurança das pessoas que circulam por lá, né? E isso aí normalmente é executado aí pelo setor de saúde e segurança do trabalho. Sim, porque igual uma cidade, o hospital não fecha, né? E todo dia, o tempo todo, estamos... 4 horas por dia, isso aí, exato. Tem que ter alguém disponível para esse tipo de serviço. É possível a gente falar em hospitais sustentáveis hoje em dia? O que já existe em termos de energia, ventilação natural, reuso de água e materiais mais conscientes? Eu acho que hoje a gente fala muito de sustentabilidade, acho que tem um futuro grande nesse nicho, né? O que vocês têm a nos dizer sobre isso? A gente tem, por exemplo, falando arquitetonicamente, né? Temos soluções, por exemplo, de fachada, ou um vidro insulado, um brise que ameniza, ele permite a incidência de luz natural, né? Mas ele controla, de certa forma, o que colabora para o conforto térmico interno, né? Não sobrecarregando, por exemplo, o sistema de climatização. Isso é um dos pontos de solução arquitetônica que acaba amenizando um pouco e ajudando no conforto térmico interno. E a questão, acho que indo para equipamentos, né? Tem equipamentos de alta eficiência energética, então também hoje, né, nós temos chiller de alta eficiência energética, toda a iluminação do hospital em LED, então também ajuda, né? Foi implantada há alguns anos a utilização de madeira ecológica na caldeira, então também diminui, ameniza, né, o impacto de tudo isso. Energia solar, então no Tacchini Carlos Barbosa a gente tem painéis solares, né? Então uso de energia solar. E toda a energia, tanto dos dois hospitais, elas são do mercado livre de energia. Tá? Então é uma energia que a gente compra ela e ela, além de ser financeiramente atrativa para o hospital, ela também é uma energia limpa, né? Então não é uma energia é uma energia de fonte renovável, tá? E a questão, acho que também vale trazer aqui a questão de resíduos, né? Então, desde a separação de todos os resíduos até o correto destino, né? O aterro licenciado, tudo certinho. Dentro das normas. Isso, exato. Andressa comentou sobre o vidro insulado. Tu quer dar uma breve explicação do que seria esse vidro? Talvez quem vai nos ouvir não esteja... é um vidro que ele possui uma proteção contra os raios UV, né? Então, ele permite a permeabilidade da luz natural, mas ele barra o calor, digamos assim, né? Entendi. Eu queria fazer mais uma pergunta em relação ainda aos hospitais sustentáveis. Usando o exemplo, então, do Hospital Tacchini, a gente consegue prever e usar gerador nos hospitais ou não é possível em razão da grandiosidade, da potência dos equipamentos? Gerador, tu diz de energia. Energia? Isso. Sim, nós temos, tá? Atende todas as áreas assistenciais, todas as áreas críticas, né? É dimensionado para isso, então é dimensionado para atender a demanda do hospital, né? É utilizado, sim. Tá. O que a gente pode esperar dos hospitais daqui a 20 anos? O que vocês acham que eles vão ser mais digitais, mais humanos, os dois? A gente vive numa era muito tecnológica, né? O que vocês podem comentar sobre isso? Eu acho que tem que ser mais digital, né? Eu acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar todos os envolvidos, enfim, mas isso pode auxiliar em diagnóstico, em tempo, talvez, tempo de espera, retorno a pacientes, a acompanhantes, enfim.
Mas também eu acho que o lado humano sempre tem que pesar, né? O atendimento humanizado. Então, dificilmente, na maioria das vezes, tu busca um hospital porque tu não estás tão bem, né? Salvo algumas exceções, por exemplo, centro obstétrico ou algo assim. Mas normalmente tu busca porque tu tem alguma dificuldade, algum problema, né? E nessas horas tu quer um atendimento mais humanizado, tu precisa seja de um apoio, de uma atenção especial, né? Então eu acho que por mais tecnologias que a gente possa ter, né? Eu acho que esse atendimento humano aí sempre... Nada substitui, né? Fundamental, né? Eu ia justamente comentar, acho que nada vai substituir o ser humano, né? Mas acho que então tem que ter a junção dos dois, né? A tecnologia tá aí para nos auxiliar. Exato. Né? Talvez acelerar alguns processos, né? Legal. Agora, vamos entrar no case, então, da UTI pediátrica do hospital. Selecionei algumas perguntas aqui, a Andressa e o Gabriel vão me ajudar. Então, vamos começar. Projetar para a área da saúde já é um universo bem complexo. Afinal, todos nós, em algum momento, vamos precisar de um hospital. Mas quando falamos em UTI pediátrica, estamos falando de um espaço para, muitas vezes, quem acabou de nascer e já enfrenta uma batalha. Como é lidar com essa responsabilidade? É uma responsabilidade grande, né? Mesmo não lidando diretamente com o paciente, o espaço que ele vai estar num momento que não é tão bom, né? Um momento complexo, vai refletir, sim, na qualidade do tempo que ele vai ficar lá, né? E isso nos traz, sim, uma responsabilidade, né? Então, como comentei antes, é extremamente importante entender o processo de funcionamento dessa unidade e pegar essas principais demandas, tanto normativas, né? Quanto da equipe que tá ali no dia a dia, demandas e queixas também, né? E tentar refletir isso da melhor forma, melhorando esse ambiente através do projeto arquitetônico, né? Para que o ambiente possa acolher, nesse caso, essas crianças, né? Principalmente, da melhor forma possível, né? E os seus acompanhantes também. A responsabilidade, eu acho que ela é constante, né? Na área hospitalar, eu acho que em qualquer projeto que vai executar tem que ter essa responsabilidade. E eu acho que ela é importante para ajudar até nas nossas tomadas de decisões, no discernimento, em tudo isso, né? Antes de iniciar qualquer obra, ainda mais do porte de uma UTI pediátrica, eu acho que, primeiro de tudo, nós temos que conhecer a estrutura. Então, conhecer onde vai ser a obra, que tipo de instalação que passa por ali, né? Então, questão de rede elétrica, rede de gás medicinal, climatização, tudo isso a gente tem que conhecer antes de fazer qualquer movimento lá dentro, certo? Entender também os projetos, né? O que vai ser realizado para definir aí o melhor processo para executar o projeto e causar também mínimo risco possível, né? Então, tentar otimizar processos, eu acho que é muito interessante isso. E também levando a questão da UTI pediátrica, então todas as áreas de críticas, assim, então na entrega da obra, mais do que nunca é realizado todo um checklist, então verificando todas as instalações. Então, verifica, oxigênio está funcionando, vácuo está funcionando, ar comprimido, climatização, tudo bem, está funcionando, faz teste, instalação elétrica, testa tomada por tomada, valida tudo isso tecnicamente, né? E aí sim libera. No Takine a gente tem uma engenharia clínica, que é a engenharia que trabalha com equipamentos de suporte à vida, que também é muito atuante. E então eles têm, além de tudo, aí a questão de manutenções preventivas e calibrações em todos os equipamentos que serão utilizados na obra depois. Então é um trabalho em conjunto, entendeu? Vem assistência, projeto, execução, até depois as equipes que vão dar todo o suporte, né? Tanto de manutenção quanto assistencial. Gabriel, e essa UTI foi inaugurada quando? Início de julho. Início de julho deste ano. Deste ano. E ficou em pleno funcionamento desde então. Em pleno funcionamento, já com os pacientes, já com toda a transferência da equipe assistencial e os pacientes. Uhum. Então, nós tínhamos os 10 leitos
em outro local, né? Foi feita a transferência total do setor. Sim. A Andressa, como arquiteta, comentou que a gente tem um papel super importante em trazer esse bem-estar, né? Eu acho que o projeto ajuda ou atrapalha nisso, né? Acho que pode ocorrer os dois, né? Com então certeza. é de uma responsabilidade muito grande entender a demanda para transformar isso num ambiente que seja bom para quem for precisar, né? É, isso mesmo. Da mesma forma que a setorização, os fluxos, o entendimento do processo podem auxiliar tanto a equipe assistencial que está ali trabalhando, quanto trazer um maior conforto para os pacientes, que nem tu falou, ela pode atrapalhar se não executada da forma correta, né? Por isso que às vezes, só vou estudar a norma e distribuir os ambientes, setorizar e acabou, né? Ok, tu vai aprovar o projeto, vai funcionar, mas por isso da importância que eu vejo, pelo menos, em entender da equipe como é que realmente funciona o processo interno, né? Isso auxilia muito pra produção deles depois no pleno funcionamento, né? E essa demanda veio do Tacchini para essa nova UTI pediátrica. Foi uma demanda do hospital por necessidade de acomodar mais leitos. Isso é um projeto que, na verdade, esse foi o primeiro passo de um projeto, né, Andressa? Agora, com os próximos passos, vai criar mais leitos. Mas nesse primeiro momento, então foi o primeiro passo. A UTI estava num local, já fazia vários anos que ela estava lá, então agora é um ambiente totalmente novo, né? Um andar novo, inclusive. E agora está sendo feito outros projetos aí para ocupar onde ela estava e aí sim gerar mais acréscimo de leitos, né? E nos contem um pouquinho de como foi o envolvimento de vocês em específico com essa nova UTI, desde a concepção, enfim, né? Expliquem pra gente um pouquinho. O nosso envolvimento veio desde o princípio mesmo, né? Desde que surgiu a demanda, que nem o Gabi falou, de todo o processo ali dos projetos do materno-infantil inteiro, não só da UTI pediátrica, né? Mas a UTI pediátrica foi o nosso primeiro passo. Então, desde que nós recebemos a demanda ali, o estudo, junto com a equipe, estudo normativo, lançamento do projeto, compatibilização de infraestrutura, projetos complementares, até a pós-lançamento disso tudo, né, aprovação em vigilância sanitária, que é um processo mais crítico, assim, mas que fizemos em tempo recorde também, e posterior a isso, né, com o projeto aprovado em vigilância sanitária, daí sim a finalização de projetos complementares, aí eu inicio o projeto de interiores. Aí sim, entra no detalhe da mobília sob medida, mobília solta, poltrona para acompanhante, para o paciente. Aí vai no detalhe mesmo, sinalização, comunicação visual e a execução, né? Geralmente até o projeto de interiores acontece concomitante ao início da execução, assim, projeto aprovado, já vai para execução. E, Andressa, tu tem liberdade nesse projeto de interiores ou tu também recebe uma demanda bem específica do que o hospital já vem com uma demanda bem específica, a gente quer parede desse jeito, móveis desse jeito, ou tu tem uma certa liberdade nesse ponto para fazer esses estudos? Não, eu tenho liberdade para criação ali, claro, né, desde que atenda a demanda, tanto da equipe interna quanto normativa, mas eu tenho sim, mas que nem eu falei, sempre ouvir a equipe é muito importante, né, então eles nos trazem às vezes, hoje a gente não tem onde guardar tal material específico, então eu sei que no momento que eu for projetar aquele móvel, precisa ter o espaço para isso, sabe? Então nada como ouvir a demanda para eu poder projetar, mas questão de ter a liberdade, assim, para criar, isso sim. Porque muitas vezes a gente não tá ali do lado da pessoa que tá usando, né? Exato. Acho que nesse ponto, né? É importante ouvir esse lado também. Aí, após a Andressa aí ter o esboço dela, o projeto definitivo, então a gente, como engenharia, estuda esse projeto, né, entende ele e encaminha aí para os projetos complementares, juntamente com a arquitetura. Então, sempre esse trabalho conjunto, né, que no final tu acaba ganhando tempo, né, e tu acaba evitando conflitos de obra, conflitos de disciplina, principalmente. Então, contratamos os projetistas complementares, então ar-condicionado,
elétrica, hidráulica, PPCI, rede de gases, todas essas disciplinas. Então, tem um projeto específico, tá, em cima do arquitetônico, e depois a gente vai para a execução, né? Nesse momento tem algumas trocas de informação, enfim, aí a gente passa algumas necessidades que precisa entrar dentro do arquitetônico. Preciso de um espaço, de uma casa de máquinas, de um espaço para no break, como a Andressa sinalizou antes. Então, os quadros elétricos vão ficar onde? Vão ficar no corredor. Isso tudo tem que compatibilizar para... eu acho que a arquitetura entender a infraestrutura, né? E a infraestrutura também entender a arquitetura, tentar fazer um casamento bacana dessa combinação, né? Sim, que eu imagino que muitas vezes, talvez no momento que a Andressa está fazendo, ainda não se tem toda essa demanda, então depois tem que gerar uma certa conexão e conversa entre vocês, né? Porque é muitos profissionais envolvidos, né? Isso. Não consegue abraçar todos os projetos uma pessoa só, né? E depois disso, claro, né? A gente precisa de valores, então com os complementares prontos, a gente executa aí os quantitativos de todas as atividades, quantitativos, e aí contatamos fornecedores, desenvolvemos valores. Essa obra teve boa parte do orçamento com base em tabela SINAP também, né? Porque a gente buscou um recurso estadual, e então é feito esse contato aí para ter um valor, inclusive para passar para a direção, né? Se aprova, se não aprova, que a gente pode, se é o caminho certo a percorrer, né? Depois, inclusive com essas informações de orçamento, com expertise de outras obras e com informações de fornecedores, a gente executa o cronograma, né? Então, um cronograma físico, tentamos levantar o máximo de atividades possíveis. Desenvolvemos ele no Project, então um programa justamente que consegue nos dar uma tranquilidade, uma assertividade grande, né? E desenvolvendo esse cronograma, também o financeiro, casa junto aí, um cronograma físico-financeiro, né? Depois disso, depois de obra aprovada, tudo certo, o acompanhamento, né? Então, acompanhamento de todas as disciplinas. Então, aí tu tem os diversos profissionais que tu vai ter que ter no canteiro de obra todo dia, executando o cronograma, verificando qualidade de instalação, né? Tipo, a gente tem que estar sempre em cima com essa questão. E imagino que nesse momento surjam coisas que não estavam previstas, porque acontece, né? E a UTI pediátrica aí a gente trabalhou... Foi uma reforma, né? Um prédio dos anos 70. Então, tem várias... no momento que tu entra em obra, que aí tu começa a descobrir aí que, tem um problema aqui, problema lá. Por mais que a gente tente prever o máximo possível os complementares. Então, chama todos os projetistas, eles vêm olhar em loco. Mas muitas vezes a gente tem até limitação de acesso, né? Por exemplo, tu tem um paciente lá, tu dificulta o teu acesso antes da obra, né? Então, é muitas coisas que, depois da obra, talvez tu não vai conseguir executar um ponto de água naquele local, tu vai ter que deslocar um pouco. Mas isso tudo, eu acho que o entendimento de ambas as partes a gente consegue conciliar. Tem que trabalhar junto. Isso, e tanto a engenharia, a arquitetura e a equipe assistencial também, né? Bacana, é bem complexo. Em relação aos leitos, aos boxes, como que eles foram divididos? O que mudou para os pacientes, para as famílias, para vocês? Como é que foi esse processo? Então, todos os 10 leitos da nova UTI, eles são individualizados, tá? Eles são privativos. E essa é uma demanda que veio da equipe responsável ali pela assistência, né? Desde o início. Então, ele foi um ponto crucial ali no desenvolvimento do projeto, né? Tudo girava em torno deles. Eles tiveram muitos benefícios, assim, mudaram bastante coisa. Principalmente a segurança e a privacidade, né? Eles se tornam mais seguros para o paciente e para o acompanhante, justamente por estarem individualizados, né? Mais privativos, porque eles são totalmente individuais. E por mais que eles tenham os fechamentos em vidro, enfim, até para ter o monitoramento real do paciente, né? O tempo todo, eles
eles têm dispositivos e persianas que tornam eles totalmente privativos em caso de necessidade, né? Além disso, também eles têm o sistema de climatização individualizado, então é mais um conforto que não tinha antes, né? Eles têm a cada 2 boxes, existe um posto de um técnico de enfermagem que fica o tempo inteiro ali com visibilidade direta para os pacientes, então também é mais um quesito de segurança que melhorou. Mas o principal, assim, é a segurança, o conforto e a privacidade, né? Tanto para o paciente quanto para o acompanhante dele que vai estar ali o tempo todo também. E quantos leitos tinha antes? Tinham 10 leitos também. Continuam os 10 leitos bem melhorados. Isso, porém agora todos individualizados, né? Entendi. E acho que do momento da entrega da obra é muito gratificante. Por exemplo, aqui está falando de melhorias aí para pacientes e acompanhantes, né? É muito gratificante ver o pessoal utilizando aquele espaço com uma estrutura melhor, né? Então, tu vê, no caso, a UTI pediátrica, aí, a mãe, o pai que está acompanhando o filho com uma poltrona adequada para descansar, com um quarto inteiro, que tu tem a tua privacidade aí, com um televisor. Então, tudo isso ajuda, né? Sim. Um controle individual de temperatura, é importante, né? Privacidade, tudo isso. E eu acho que até para quem trabalha, né? Quem tá lá. Porque é o dia inteiro lidando com pessoas doentes que não estão, muitas vezes, nem um pouco felizes, nem um pouco bem-humoradas. E é complicado, né? Tu tá ali o dia inteiro trocando ideia com... E no projeto aí teve várias áreas de apoio, né, Andressa? Sim. Que também aí para quem trabalha lá, então uma copa... Tudo isso. A gente procura pensar no conforto não só do paciente e do acompanhante, mas também da equipe, né? Sim. Agora eles têm postos de enfermagem maiores, têm esses postos distribuídos, têm os ambientes de apoio para eles, uma copa individual, para eles tirarem uns 5 minutinhos, fazer um lanche, né? A própria unidade em si, ela já é mais agradável para a equipe, porque ela tem bastante iluminação natural, então eles, né? Nada como tá humanizado ali com o ambiente exterior também, principalmente quem passa bastante tempo lá dentro. Então, é importante para ambas as partes, assim. E falando dos acompanhantes, pegando a referência do Gabi, nesse projeto a gente entrou no detalhe de até projetar, digamos, uma poltrona que ela vira, de fato, um leito. Porque os boxes, eles não são extremamente grandes para ter 2 camas, né? Uma para o acompanhante e uma para o paciente. Mas a poltrona do acompanhante, ela é totalmente retrátil e reclinável, e ela vira um leito de solteiro. Então, o retorno, né? Os feedbacks que a gente tem da equipe sobre isso foram fantásticos, assim. Porque uma noite bem descansada também já ajuda um pouquinho nesse momento que é mais vezes, complexo, né? E às vezes tu tem familiares que ficam vários dias, né? Então... Sim, às vezes pessoas idosas, né? É um ponto mais delicado. Bem legal. E aproveitando o teu gancho aí, Andressa, que quando a gente pensa em UTI, a imagem que vem é sempre de um espaço super fechado, que tem que ser super higiênico. Eu acho que quase hermético, assim. Dentro desse contexto, como que foi para vocês trabalhar com iluminação natural e talvez equilibrar com essa luz artificial? Vocês conseguiram chegar num ponto de equilíbrio? Posso dizer que conseguimos, né? A gente tirou muito proveito das 2 fachadas existentes, né? Nesse novo espaço onde ficou a nova unidade, para trazer o máximo de iluminação natural possível, né? Porque isso colabora muito na humanização do espaço, né? Tanto para a equipe quanto para os pacientes. E todos os 6 leitos dos 10 têm iluminação natural direta. E os outros 4, eles têm iluminação natural indireta através dos fechamentos em vidro, né? Então, eles também acabam absorvendo um pouquinho dessa luz. E a iluminação artificial também a gente projetou em 4 sistemas diferentes por leito. Nós temos a iluminação balizadora nas paredes, para no período noturno ali, precisa entrar para fazer uma checagem, enfim, não liga aquela luz direta em cima do paciente que está deitado, sabe? Então, trabalhamos com mais um sistema de iluminação indireta, dimerizável, então precisa ter uma visibilidade melhor, aumenta. É só para um descanso, um aconchego diminui. Temos a iluminação focal de cabeceira, tanto para assistência do paciente quanto para acompanhantes, que é deixar o quarto escuro e ler um livro, por exemplo. Então, e a iluminação assistencial geral, claro, né?
Então, trabalhamos com mais 4 tipos de iluminação por leito ali, além da natural, né? Conseguimos conciliar bem para diferentes demandas. E nesse projeto, aproveitando o gancho da iluminação, aí a gente também iniciou neste prédio, né, a substituição das esquadrias externas. Então, eu comentei o prédio de 1970, então as esquadrias de ferro e vidro, né? Então, já estão sendo substituídas por uma esquadria de alumínio, com vidro também. A Andressa já fez a paginação dessas esquadrias para seguirem um padrão em todo o restante, né? Então, ali foi o pontapé inicial. E isso é muito importante, a questão do conforto térmico e acústico também, né? Então, mas nesse caso, são vidros fixos aí. A gente não consegue a ventilação natural na UTI, né? Isso não. Isso não, na UTI não. Aí por isso que nós trabalhamos com as esquadrias fixas, né? Porque ela é toda ventilada artificialmente, né? Mas numa paginação de esquadrias que quando, por exemplo, for um andar de internação, um andar que permita a ventilação natural, a gente possa seguir com a mesma paginação das novas esquadrias, mas permitindo a ventilação natural também. Entendi. Aí fica esteticamente de fachada uma coisa que conversa. Exato. Legal. Sobre as pinturas, então. A gente vê lá que tem umas pinturas lúdicas que elas chamam a atenção logo de cara. Como que essas pinturas ajudam na humanização do espaço e no acolhimento para essas crianças? Então, essas pinturas temáticas, elas foram trazidas justamente com o intuito de acolher a criança, né? No período que ela precisar passar por aquela unidade. Elas foram estrategicamente pensadas no corredor, né? Porque o paciente que precisar realizar uma caminhada, um circuito de fisioterapia, é o local que eles fazem isso, né? Junto com as físios. Então, isso acaba empolgando eles, né? Principalmente as crianças menorzinhas, elas brincam, elas querem ir ver a figura que tá mais longe. Então, isso acaba estimulando elas e auxiliando na recuperação, né? E também no momento da fisioterapia. Até a equipe nos trouxe um feedback hoje, inclusive, que uma das físios montou um circuito ali no corredor, onde eles interagiam com os personagens nas paredes, passavam pelos cones, enfim. Então, além do lúdico, né, do acolhimento, da humanização, ela tem essa questão mais funcional também, digamos, né, para impulsionar as crianças. Legal, a criança leva num tom de brincadeira, aquilo ali, mais divertido, né? Não é um negócio tão engessado. Bacana. Agora falando um pouquinho da parte mais técnica, assim. Como que foi fazer uma obra dentro de um hospital em funcionamento? Porque, na minha opinião, exige muito planejamento. Como que foi organizar esse cronograma, controlar o barulho, garantir a segurança das equipes, dos pacientes? Porque, como a gente falou lá no início, o hospital não fecha, né? É 24 horas. Então, como que foi esse processo? Então, em todas as obras, a gente segue um padrão, né? Então, primeiro passo é isolar a área que tu vai fazer a obra, né? Então, com tapumes bem identificados, a gente realiza tapumes bem vedados, então com chapas de MDF. Na emenda da chapa, a gente utiliza fita. Então, com a melhor vedação possível, tá? Evitando aí que poeira saia da obra e venha para os outros setores, assim como odores, tudo isso, né? Então, é a realização desses tapumes, identificação dos setores envolvidos e os demais setores, normalmente via intranet, né? Então, avisa aos outros setores, por exemplo, no 4º andar a gente vai ter uma obra de UTI, tempo aproximado, enfim, toda essa identificação prévia, né? Nós temos no hospital o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Esse acompanha a obra do início ao fim. Então, desde o momento que a gente constrói o primeiro tapume até o momento da entrega, né? Então, eles validam as instalações, vê se está de acordo, se o isolamento está coerente e fazem inspeções diárias, assim como relatório semanal. Tá? Então, toda semana, toda sexta-feira, recebemos o relatório, se estava tudo ok. E em caso de irregularidade, a gente fica sabendo na hora para tomar uma providência. Né? Temos também que pensar muito na questão de acessos. Então, acessos de pessoas, de colaboradores da obra, no caso, né? E de materiais, tanto a entrada quanto a saída, né? Então, por exemplo,
vamos remover uma parede, vai ter que sair o entulho da obra. Quando esse entulho vai sair, por onde que ele pode sair, como ele vai sair, né? Então, às vezes tem que combinar horários fora de fluxo, enfim, tudo isso com a equipe de higienização já avisada, todo esse processo, né? Tentando evitar o máximo possível contato com o paciente, a questão dos fluxos, né? E se houver, tem horas que não tem como evitar, então, em carros fechados, tudo conforme, tentando minimizar o risco, né? Acessos a essa obra da UTI pediátrica, a gente destinou um elevador. Então tinha um elevador que tinha acesso dentro da obra. Então destinamos ele saía de uma área operacional no térreo, né? Então não tinha contato com o paciente e o elevador ia para a obra. Conseguimos colocar o acesso tanto de pessoas, materiais, entrada e saída, tudo por ali, né? Ruídos. É difícil, né? A gente sabe que tem... fazer obra, a gente faz barulho, não tem como ser diferente, né? Aí tá mais um segredo da questão de envolver as equipes e sempre avisar previamente, né? Então, amanhã eu vou remover uma parede de alvenaria. Então, vai gerar ruído. Avisa os setores próximos, né? Assistencialmente. Se em caso deles terem, às vezes, pacientes críticos próximos, eles tentam ver se é possível agendar talvez a transferência para um local mais longe da obra, enfim, tudo isso. E a comunicação, né? Então, sempre comunicando, vai ter esse transtorno, esse acesso. É uma logística, né? É uma logística. No cronograma, tudo isso tem que constar, né? Então, inicialmente, a gente já tem que prever muita coisa disso, né? Então, prever essa limitação de horário de trabalho, tudo isso. E o acompanhamento, as atividades críticas devem ser acompanhadas, então, criteriosamente, né? Desde o início até o término. E mais uma questão chave aí é a questão dos fornecedores, né? Então, a seleção e a conscientização dos fornecedores. Então, quando faz a contratação, tem que deixar claro que é um ambiente hospitalar, que talvez o rendimento dele não vai ser o habitual que ele tem fora dali, né? Mas que ele tem que seguir diversas regras e que tudo isso é para um bem comum, né? Então, tu envolve quem está trabalhando junto contigo para chegar num bem comum. Se nós entregarmos esse projeto 15 dias antes, quantos pacientes podem ser atendidos a mais? Então, é o envolvimento das pessoas, né? Mostrar o quanto elas são importantes e no projeto como um todo. Sim, acho que num ambiente... em especial hospitalar, cada dia é um dia, né? E é importante que um dia que a gente ganha é talvez um dia para curar um paciente, para curar uma vida, né? Até nós comentamos antes ali a questão de cronograma, né? A gente trabalha com o project e o acompanhamento é diário, tá? Porque qualquer atividade que tu consegue antecipar e tu consegue ganhar lá na frente um dia já é válido, né? Assim como análise ali do caminho crítico das atividades que tu tem que ter uma atenção a mais, que essa atividade eu não posso atrasar, porque senão vai atrasar toda a obra, né? Então, tudo isso e aí ligado também com a questão ambiente, hospital, assistência. Sim. Tem que ter E eu acho que, me corrijam se eu estiver errada, mas pelo hospital estar no centro, tem um agravante também de fluxo, de tempo, de barulho, de bagunça, ou vocês acham que isso não... no caso dessa obra, não. Porque era interna, mas para atividades externas, sim. Sim, então, tudo agrava. Isso. Tá. Então, tem uma última pergunta aqui pra gente finalizar. Foram 6 meses de obra intensa, né? O que mais marcou para vocês nesse processo de juntar, né, tantas disciplinas, entregar tudo funcionando e, de novo, com o hospital funcionando, né? O que vocês levam aí de aprendizado e de desafios? O que marcou?
Eu entendo, levo como um case até de sucesso a questão do escopo e prazo bem definido desde o início. Então, foi um escopo bem definido desde o início, prazo bem definido e como eu falei anteriormente, aí, o acompanhamento diário de atividades e de cronograma. Então, isso é um acompanhamento diário, que muitas vezes até é repetitivo, mas que no final tu consegue ter uma entrega muito boa. Então, nós tínhamos 6 meses de obra, a gente conseguiu em 6 meses fazer a obra junto com a arquitetura e instalar móveis e nos 6 meses a gente entregou a unidade. Nós conseguimos acoplar todo interiores no prazo de obra, né? Isso. Muito Então, acho que essa interação e esse controle é muito, muito importante para o sucesso, né? É muito complexo, porque são muitas pessoas envolvidas, né? E conseguir isso, com certeza, é um case de sucesso. Andressa, Gabriel, muito obrigada por compartilharem as suas trajetórias, o conhecimento com a gente. Parabéns pelo sucesso. Agradecemos também ao Confea pelo patrocínio deste projeto e às empresas apoiadoras, que você encontra marcada nas nossas redes sociais por tornarem esse podcast possível. Nos vemos no próximo episódio.